Olá, amigos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre tentação. E aqui eu escolhi essa passagem que se encontra na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 13, onde diz: Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus é misericordioso, Deus é soberano. São tantos atributos de Deus, mas entre todos os atributos não está o de tentador. Ele jamais tentaria ou tentará o ser humano. Ele permite que certas coisas aconteçam e o homem se sinta tentado a pecar. Mas não é a vontade dele que as pessoas se rebelem contra si. Na verdade, o Senhor nos criou para adorá-lo, para glorificar o seu nome. Mas não é sempre assim que acontece. E por quê? Porque o homem, ele tem liberdade de escolha. O homem pode escolher servir ao Senhor, glorificar o teu nome ou desprezá-lo. Foi assim desde o princípio. Voltemos até os céus. Existia uma hierarquia e abaixo de Deus estava Lúcifer, aquele anjo cheio de luz que era o que comandava a música no céu. E a música é uma das maneiras de glorificar a Deus. Então, sua missão era importantíssima. E ele se sentiu tão vaidoso, ele se sentiu tão importante, que ele quis se equiparar a Deus. A vontade dele era ser adorado como um Deus. Por isso que ele, dentro de si mesmo, ele encontrou motivos e força para se rebelar. E os seus seguidores, que era uma terça parte dos anjos, igualmente se rebelaram e o acompanharam e foram jogados aqui nesta terra. Esses anjos caídos, entre eles Satanás, o diabo, os seus anjos maus, estão aqui na terra e tentam arrebanhar o maior número possível de pessoas para insurgirem contra Deus, contra a sua santíssima vontade. Isso ele faz constantemente e ele está sempre nos rondando, procurando uma brecha, procurando um jeito de nós rebelarmos contra o Senhor pecando, porque o nosso pecado nos separa de Deus. E a alegria de Satanás é nos ver igualmente a ele, caídos e sem esperanças. Mas o Senhor, com sua natureza de misericórdia e também de justiça, ele nos socorre nas nossas aflições. Os seus filhos nunca ficam desamparados. Ainda que uma mãe esquecesse do seu filho que amamenta, mesmo assim o Senhor de nós jamais esqueceria, porque o seu filho, antes mesmo que ele clame, o Senhor lhe dá o socorro. Muitas vezes permite que nós passemos por provações. O Senhor não nos tenta, ele nos prova para o bem, para que haja crescimento espiritual, porque à medida que atravessamos certas provações, que na verdade nos tentam a abandonar o Senhor, de achar que Ele está sendo injusto conosco. Mas, na verdade, o sentido dele, o plano dele, é para que nós reconheçamos que Ele está nos sustentando nessas lutas, nessas dificuldades e nessas provações. Mas sempre para o bem, nunca para o mal. Ele sempre está conosco, nos suportando e nos garantindo a esperança de dias melhores, porque quando exercitamos a nossa fé, nós sentimos que tudo vai passar, porque
o Senhor está conosco. Quem tenta é Satanás. Adão e Eva, ambos criados por Deus, os primeiros habitantes dessa terra, pecaram contra o Senhor, também porque queriam ser maiores, por cobiça, por inveja, por orgulho e vaidade. Então, desde os céus, que o orgulho e a vaidade rondam o homem, tentam o homem. E Satanás é o agenciador. Ele é que faz com que as pessoas voltem-se contra Deus e pequem. O Senhor sabia que Adão e Eva iam pecar. E mesmo assim, ele os criou, como criou a Satanás, pela sua onipotência, onipresença e onisciência. Ele sabe todas as coisas, ele sabe o futuro, ele sabe o desdobramento de tudo, mas o Senhor criou, porque o final de tudo era a glorificação do nome de Deus, porque o homem caído, ele necessita do Senhor. O homem caído, ele tem uma dependência do Senhor. E se o homem fosse perfeito, perfeito é só Deus, ele não precisaria de ninguém para levantá-lo, de ninguém para pegar na sua mão e tirá-lo daquela situação de tristeza, de angústia, de dificuldade. Então, quanto mais sofremos, quanto mais passamos por lutas, muito mais percebemos o tanto que somos dependentes daquele que nos criou, daquele que nos fez para glorificá-lo em todos os nossos dias. Tudo revela a existência de um Deus. Não tem como negar que existe um Deus que está acima de tudo, que está sobre todos, que criou tudo, porque a sua glória é manifestada no homem pela perfeição de uma planta, de uma flor. Como Deus é incomensurável, como Deus é maior do que tudo, como Deus é bom, porque tudo que Ele criou de bom é para a nossa alegria, é para que vivamos com prazer, apesar do sofrimento, apesar de tudo isso. A vida da humanidade acontece em 3 etapas. A primeira etapa era o homem e a mulher no paraíso. Depois, o homem e a mulher caídos fora do paraíso. E depois, no futuro, como vemos em Apocalipse, esse paraíso vai ser recuperado. Entre essas situações, no meio de tudo, está Jesus, a sua vinda, a sua pregação, os seus ensinamentos que estão contidos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Então, Jesus nunca foi um plano B de seu Pai, do Criador. Não. Como o Senhor, sendo onipotente, onipresente, onisciente, desde a eternidade, ele já sabia que seu filho viria morrer por nós, em nosso favor. Não por merecimento nosso, mas pela misericórdia do Senhor, que não tem tamanho, é incomensurável. Então, nós não podemos atribuir a Deus a tentação que sofremos, nunca, porque o Senhor, Ele apenas nos prova, e Ele espera que nós vençamos essas provações, para que o nosso coração se encha de esperança. Aqui mesmo, no livro de Tiago, no mesmo capítulo 1, no versículo 12, diz o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Essa promessa é maravilhosa. Se nós perseverarmos até a morte, até o nosso último dia, a coroa da vida estará à disposição daqueles que estão no livro da vida e do Cordeiro. E o Senhor, Ele dará essa coroa para aqueles que
perseverarem, para aqueles que não sucumbirem à tentação, não entregarem a sua vida a Satanás, porque é impossível servir a dois senhores. Que nós sirvamos ao Salvador, que nós sirvamos a Deus, que nós possamos nos colocar à disposição do Espírito Santo de Deus, porque Ele sempre estará nos indicando o caminho do bem, o caminho ideal para o homem, para que glorifiquemos sempre o nome de nosso Deus e nosso Senhor. Amém. Que assim seja. Amém.